Allan Kardec continua no item 15. O mesmo se dá com o suicídio. E antes ele falou da loucura, provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Imagine, em 1861, quando foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, na época de Allan Kardec, ansiedade e depressão, eles tinham outros nomes e nem de perto era a verdadeira epidemia, como a ciência já diz, que estamos sofrendo hoje em dia. Tenho certeza absoluta que 100% das pessoas presentes conhecem alguém que esteja em um processo de ansiedade ou de depressão. Allan Kardec continua no item 15 do capítulo 5. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes ou involuntários, como ele chamou lá no Livro dos Espíritos, suicídio involuntário, aqui ele dá o nome de suicídio inconsciente. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Nós iríamos um pouquinho à frente disto aí, informar que não é exatamente isso. Por quê? As doenças que levam a pessoa a tirar a própria vida, quando não é no movimento de insensatez, mas de desequilíbrio do sistema nervoso central, nós vamos ver que a vida que o ser humano tem vivido, ela é corrida a tal ponto que a ansiedade, porque a ansiedade é algo normal do ser humano sentir. Uma ansiedade antes de um casamento, antes de casar, antes de uma viagem, antes de uma prova importante, antes de uma reunião importante em um emprego. A ansiedade é normal, mas ela é controlada. Mas nós vivemos em um tal estado de frenesi na vida corrida que muitas vezes todos nós levamos, que o nosso sistema nervoso central, ele adoece. Então não é simplesmente um descontentamento, não. Nós sabemos hoje em dia que as doenças, a ansiedade e depressão e todas as doenças decorrentes desta, elas são devidas a elementos internos que a pessoa muitas vezes traz geneticamente ou devido a elementos estressores externos. Seja um relacionamento com uma pessoa tóxica e abusiva, seja um trabalho extremamente desgastante, seja uma vida corrida demais, seja uma má alimentação, seja a falta do sono físico, que muitas vezes isto também ocorre. Na nossa live de ontem, eu acho que eu falei um pouco sobre isso. Muitas vezes devido a uma pessoa que os seres humanos em geral precisam dormir entre 7 e 9 horas. Haverão seres humanos que com 6 horas estão bem, haverão seres humanos que precisam de 10 horas. Mas se a pessoa precisa de 8 e ela só dorme 6, ela vai adoecer. Vai aparecer o cansaço, a irritação, a fadiga e, com o tempo, movimentos ansiosos e talvez depressores. Por quê? Porque o sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele não consegue se refazer para o dia seguinte, ele estar, digamos assim, 100% para dar início ao novo dia. E há, então, uma sobrecarga, poderíamos dizer uma sobrecarga sensorial, uma sobrecarga de emoções, uma sobrecarga de tensão mesmo, em que ele não se recuperou das tensões do dia passado e no dia seguinte já as tensões voltam a se acumular. É um convite para a doença. Allan Kardec, no item 17, ele nos diz uma coisa. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura e a certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior. Ele diz mais abaixo, o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição. Fato esse que todos nós sabemos que é verdadeiro.